Olá, caros alunos! Eu sou o professor Fábio e a gente vai aprender na aula de hoje, de inglês instrumental, um pouco sobre marcadores discursivos. Por quê? Porque eu tenho que aprender isso daí se eu só vou ler, se eu posso me virar com skimming, talvez com scanning, com palavra transparente. Então, por que eu tenho que aprender esse vocabulário tão específico? Marcador discursivo quebra um baita de um galho. A bem da verdade é essa. Ajuda muito quando você precisa ler em inglês, principalmente quando você precisa ter uma ideia de se você vai precisar ler uma determinada informação ou não, e ajuda muito quando você tem que localizar informações também. Então, bora começar nossa aula? E aí então nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o marcador discursivo. E para ajudar vocês, eu trouxe aqui então já um áudio do texto falado, então vocês vão ouvir o texto rapidinho e depois a gente vai comentar sobre ele. Strategy provides clarity and focus for collective action and decision making. It relies on plans and sets of choices to mobilize people and can often be enforced by Opa, na verdade eu tinha esquecido de ligar o microfone, eu estava falando aqui, vocês ficaram com um vácuo muito grande. Sorry, guys, sorry. Então, a estratégia provém clareza e foco e formação coletiva e tomada de decisão. Só que eu estou destacando as palavras transparentes, estou lendo com base no que está transparente. Evidente que se você já sabe, se você conhece bem inglês, não tem problema. Você pode utilizar as palavras que você já conheça. Eu estou me baseando em palavras transparentes, em palavras que são muito conhecidas no inglês, que muito dificilmente você não conheceria. Se tiver alguma que você não conheça das que eu marquei, não tem problema, não se sinta mal por isso. Então, a estratégia provém clareza e foco para ações coletivas e decisões. Os planos e fazem com que as pessoas sejam mobilizadas e forçadas a concretizar, a fazerem coisas mais concretas que tenham consequências, que tenham resultados. Idealmente, isso também incorpora elementos adaptativos que requerem análise de elementos externos ou de alguma coisa externa e que se perceba, veja que sense, aqui é um false friend, é o perceber, que se perceba que há algumas coisas que são exigidas para manter a continuidade. A estratégia, a formação estratégica é fundamental. A cultura é ancorada principalmente em ideias, mindsets no caso, e em elementos sociais. Veja que eu estou fazendo aqui, gente, algumas adaptações. Eu sei que não é isso que o texto está dizendo, mas quando você faz a leitura utilizando palavras transparentes, tenta prever o significado do que está na frente.
de modo que isso faça sentido. E eu estou mostrando para vocês, se você tentar ver, traduzir algumas palavras que você precise, vocês vão notar que muita coisa aqui ela é próxima do que está sendo o sentido original disso daqui. A cultura é inextrinsecamente, é até difícil de falar em português, conectado ou ligada com alguma coisa aqui. Os líderes influentes e os fundadores, founders no caso é fundador, então um pouco de boa vontade você até conseguiria trabalhar com palavra transparente, fundadores muitas vezes apresentam novas culturas em movimento que trazem valores que persistem por décadas. Com o tempo, uma organização modifica, adota uma cultura por meio de ações conscientes e inconscientes, e que algumas vezes têm consequências. Os melhores são observados dentro de múltiplas culturas que podem ser percebidas quando uma mudança é necessária. Então, change é mudança. Quando a gente vê change, a gente sabe que é mudança. E que definitivamente influencia em todo o processo. Então, isso daqui é uma leitura muito básica, muito transparente, utilizando apenas as palavras transparentes e um pouquinho só de um pouco de boa vontade para completar as lacunas. Evidente que você conhece o significado dessas palavras, é muito mais fácil. Mas não tem problema, essa leitura é o mínimo que você precisa na maior parte das situações de trabalho que você precisará ler em língua inglesa. E vocês estão vendo que eu destaquei aqui várias palavras, como also, and. Por quê? Essas palavras elas conectam ideias. A gente chama isso daqui então em inglês de... Deixa eu até desligar aqui, minha caixa de som já está até dando ruído, não me pergunte porque, não sei se vocês conseguiram ouvir, minha caixa de som estava com um probleminha aqui. E isso é chamado de discourse marker. O que são então esses discourse markers? É justamente os termos que permitem que eu conecte ideias. O also, o and, que é o nosso e, diversas vezes. E o discourse marker, ele existe em português também, e em inglês é muito parecido o conceito. Então, o que vai ser o marcador discursivo ou discourse marker? Toda vez que eu precisar ligar ideias, que eu precisar fazer com que as ideias tenham sentido, eu vou trabalhar com uma coisa chamada discourse marker. E o discourse marker ele é super legal para ser estudado, por quê? Quando nós falamos de marcador discursivo, a gente está falando principalmente de termos que realizam a chamada coesão textual. Vocês devem conhecer isso em português como nosso mas, porém, contudo, portanto, logo, porque, para, o se. Em inglês é a mesma coisa. E isso nos ajuda porque eu sei que o que tiver junto desse marcador discursivo é o tipo de ideia que ela faz referência. No português também a gente utiliza muito isso, mas no inglês, para quem realmente tem muita dificuldade em entender texto, já facilita muito o nosso rolê. Então vamos ver quais são os principais marcadores discursivos em inglês. Então a gente começa aqui com as palavras que a gente organiza discurso. Firstly, secondly, thirdly, finally. Então, esses termos normalmente aparecem, os três primeiros, costumam aparecer no começo de frase, para indicar sequência de ações. Finally me indica o último, pode ser last, também muitas vai aparecer, ele vai ser o último elemento daquela frase. Lembrando que em inglês a gente tem uma divisão de frase um pouquinho diferente conceitualmente do que no português. No português, para nós, o conceito de phrase, ele é, digamos assim, um enunciado completo, que vai da primeira palavra que você começa a frase até o ponto, ou ponto e vírgula. Em inglês, eles consideram que a frase é cada um dos segmentos.
Porque no inglês não tem o conceito de oração subordinada, oração coordenada. Para eles, a forma de encarar isso é diferente. E quando você tem frases muito longas, as chamadas frases complexas, você precisa de elementos que muitas vezes organizem o discurso. Então, esses aqui nos dão uma ideia de ordem, de sequência. Então, se eu sei que eu tenho firstly, secondly e thirdly, eu sei que eu tenho primeiro, segundo, terceiro. Pode muitas vezes aparecer só o first, second, third, sem o LY, no problem. Vai ser equivalente. Assim como eu digo em português, em primeiro lugar, primeiramente, primeiro, igual, e não muda absolutamente nada. Finalmente, quer dizer que esse item aqui é o último da minha sequência que eu estou apresentando. Quando eu tenho relação de causa e efeito, gente, todos esses são iguaizinhos. Não tem diferença nenhuma. Whenever, que é o sempre que. As a result, ou as tanto faz qual aparecer, é o como resultado. Lembrando que isso daqui não é o comparativo, porque tem o as comparative, que ele equivale ao like. Mas aqui nesse caso, muitas vezes o as ele é relação de causa e efeito. E isso acontece como aconteceu antes. Because equivale ao nosso pois e ao nosso porquê. Muitas vezes aprendem o because como resposta para o why. Mas um dos usos mais correntes no inglês é justamente para apresentar a relação de causa e efeito ou justificativas. Assim como o português, o nosso porquê serve para os dois. Consequentemente, né, igualzinho no português, hence, por isso, também é relação de causa e efeito. Isso aconteceu por isso, por conta de um evento, em virtude de. Since. Desde que, normalmente a gente utiliza o since na relação de causa e efeito quando a gente tem uma ideia de que tem um pressuposto passado. A gente tem um antecedente. Normalmente o since é um período. E quando começou? Tanto que você tem normalmente o since e o until. Vocês vão ver que o until ali é o até. O desde um princípio, quer dizer, começa aqui e vai até aqui. Quando você tem os dois, você sabe que entre essas frases você tem um recorte temporal. So é o então. Normalmente a relação de causa e efeito ele vai aparecer no meio da frase. Thus ou therefore, que é o portanto. É o equivalente ao nosso porquê. Todos eles aqui, na sua maioria, podem ser intercambiados. Assim como em português eu tenho mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, contudo, e tanto faz qual que eu coloco. Claro que algumas construções frasais mudam, mas na prática é basicamente a mesma coisa. E temos os marcadores de oposição. Eu vou lê-los aqui, mas eu já vou adiantar para vocês o seguinte. Todos eles são iguaizinhos. Alguns só vão ter algumas pequenas mudanças com relação a alguns graus de formalidade. Então vamos lá. Although e but é o nosso mas. Porém, o but normalmente não começa a frase formal. Isso aparece mais no meio, depois de vírgula, normalmente. Rather than, instead of, ao invés de, qualquer um, tanto faz qual você escolher. Rather than is more common. Alternatively, também nenhum problema aqui. Besides e despite, os dois significam a mesma coisa. Ah, professor Fábio, mas por que eu tenho dois marcadores de oposição que são a mesma coisa? Although, but, however, yet. Por que são todos iguais? Porque, no geral, no inglês, não é incomum você ter duas palavras com o mesmo sentido. Explicação número 1. Segundo, eventualmente, você vai ter palavras com usos ligeiramente diferenciados. Por exemplo, whoever equivale ao but. Normalmente ele é mais comum de ser usado no começo de frase. E o yet, ele é só usado no fim. Você não utiliza no começo. Então, quando ele significa entretanto, ele é utilizado como no final. Então, você não fez, no entanto. É que nem eu disse assim em português. Vou pegar dois exemplos com o mesmo operador em português. Eu disse assim,
Eu saí tarde de casa, no entanto, cheguei no horário. Ok, legal. It's very good. Eu saí de casa, cheguei atrasado, vírgula, no entanto. Percebe que isso é uma construção um pouco mais formal para nós, but in English it's very common. It's a quite common. Porque informalmente o yet aparece muito mais. Mas whoever também aparece bem. Nevertheless, também no mesmo sentido. E nós temos on the other hand, on the contrary, otherwise, conversely. É o por outro lado. Tanto faz. O mais frequente em textos formais é o otherwise, por incrível que pareça. On the other hand, um pouco mais comum, e os outros aparecem com um pouco menos de frequência. Whereas e while é o nosso enquanto utilizado para marcar oposição, uma coisa acontece enquanto outra contrária também acontece. Normalmente eles acontecem juntos, quando eu utilizo whereas ou while, são duas coisas opostas que acontecem juntas e normalmente usado no passado. Fica uma dica para vocês. E o in contrast e em contraste, que também esqueci de corrigir aqui. Eu corrijo o vídeo, mas eu não corrigi a PowerPoint de vocês porque eu sou um relaxo total. Marcadores de adição. Todos eles, com exceção do again e do following, são marcadores que eu posso colocar um no lugar do outro. O mais comum é o and, que é o nosso e. And then é o então. E então, isso, e então mais isso. Moreover, to é o além disso. Ou só moreover também. O further e furthermore são equivalentes. Tem ligeiras diferenças de uso onde você vai usar o further e furthermore, mas como a gente vai trabalhar muito mais com leitura nessa aula, então não faz muito sentido que vocês memorizem isso. Quando que é a diferença? Vocês localizam further ou furthermore, principalmente furthermore, que é um pouquinho mais frequente em texto formal ou em texto técnico, você já sabe que ele é uma oposição. Você uma adição sabe que o elemento que está na frente, ele é uma informação a mais com relação ao que veio antes. Ou uma informação sequencial, ele me dá um ordenamento. Again, quando eu tenho uma repetição do que foi dito antes. Following, quer dizer que eu estou dizendo que um assunto vem depois do outro de forma aditiva. Não é sequencial, sendo que esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Não é exatamente isso. Mas muitas vezes é usado com esse sentido. As well as, nosso assim como, não acho que não tem nenhum grande mistério aqui. Exemplo. Os de cima são todos muito frequentes. For example, for instance é muito comum também. E.g., que é o exemple gratia, é do latim. In example, que é o por exemplo. Esse G e E vão aparecer muito em texto técnico também, porque se o inglês tem coisas que ele pode abreviar, ele vai abreviar. Fica uma dica também para vocês se localizarem nisso. Such as, tal como, tais como. Qualquer um desses operadores pode ser usado tanto para o singular quanto para o plural, não tem diferença também. Like é o como. Utilizado para você exemplificar. É como dizer em português, como, por exemplo, isso aconteceu como da outra vez, na qual tal e tal. Isso é exemplificação, não é o comparativo. Poderia usar o as aí também no lugar que nós vimos lá atrás. As e like, eles têm as mesmas funções, tanto como operador argumentativo ou marcador discursivo, como comparativo, ele funciona das mesmas formas, não muda muito nesse sentido. In short, in conclusion, in summary, finally, to sum up, é conclusão. E ele normalmente aparece no começo de uma frase, normalmente no último parágrafo do teu texto. Ou depois de explicar muita coisa. In sum, normalmente é uma retomada resumida. Então também ajuda bastante. O in short é a mesma coisa. É uma retomada um pouco mais resumida.
Todos os outros são mais explicativos, mas eles significam exatamente a mesma coisa. Equivale ao nosso portanto, significa o nosso deste modo, conclui-se, porque em conclusion, inclusive, a gente vê muito mais em trabalho acadêmico. É muito raro em conclusion eu pelo menos nunca vi, em textos jornalísticos ou em textos técnicos. Normalmente ele é mais frequente em texto acadêmico. In short e o finally são mais frequentes. Lembrando que esse finally é diferente do finally ali do começo. E aí alguém pode perguntar, mas professor, eu não vi finally também ali quando eu estou falando de sequência? Sim. Mas normalmente quando você começa com finally, você não tem mais sequência, você tem uma conclusão de todos os parágrafos que foram ditos antes. E é interessante porque, por exemplo, imagina que muitas vezes você quer só saber a ideia principal. O skimming, muitas vezes a gente ensina que você precisa ler a primeira frase de cada parágrafo e tudo mais. Mas se você bater o olho onde tiver o finally, in short ou o in summary, normalmente o que você precisa já está lá, sem você precisar ler o resto do texto. Claro que se você lê a primeira frase de cada parágrafo, você tem uma gama maior de ideias básicas sobre aquele texto. Mas se o seu objetivo é só saber o principalzão daquele texto, procura a frase ou o parágrafo onde tiver qualquer uma dessas palavras. Agora, de comparação. De comparação, eles também costumam aparecer no começo de frases. In the same way, likewise, similarly, correspondingly, é o da mesma forma, de modo igual, igualmente. Isso aqui é para comparar o que veio antes com o que está vindo agora. Normalmente são comparativos de igualdade. Porque se for de desigualdade, aí eu tenho alguns adjetivos que me permitem fazer isso. Normalmente terminado em ER. Quando eu digo bigger, smaller, por exemplo, que é maior, menor, aí eu tenho esses comparativos mais diretos. Mas quando eu faço comparação no sentido de igualdade, deixar eles iguais, qualquer uma dessas palavras serve. In the same way, normalmente é utilizado para dizer assim, ó, os argumentos são esses, e seguindo pelo mesmo princípio, o outro também vai ser assim. Então, normalmente é quando eu tenho algumas relações de ideias aqui e ali. E a finalidade, que é o nosso para em português. In order to, with a view to, for the purpose of, in the interest of, for the purpose é o nosso para, com o objetivo de, com o intento de, com o propósito de. Qualquer um deles serve. Não tem diferença nenhuma entre eles aqui. ênfase. Sempre que vocês verem ênfase, você está lendo lá o parágrafo, principalmente em skimming, né? Scanning nem tanto, mas skimming. Marque onde você vê qualquer um desses marcadores, porque essa frase é importante. Se o autor precisou dar ênfase naquele segmento, é porque ele é extremamente importante. Sobretudo se ele não estiver no começo do parágrafo. O que é um pouquinho difícil de acontecer, mas acontece. Indeed, inclusive, ele aparece muito mais em linguagem oral. Na escrita não é tão comum. Actually, que é o false friend, é muito mais frequente. In fact, quer dizer, de fato, são muito mais frequentes. E aí vamos pegar, eu já separei aqui nesse texto vários marcadores discursivos. Aqui a gente não vai, evidentemente, fazer a leitura completa desse texto, mas eu acho que é legal a gente trabalhar um pouquinho com ele para vocês terem uma noção de como funciona o discourse marker. Então tem o for example, rather than, and, in order to. Então, Vanguard, for example, is pilot an intelligent agent that helps its customer service staff answer frequently asked questions. Então eu sei que
Essa frase inteira é um exemplo para o que veio ali atrás. Muito possivelmente, se eu estiver numa leitura rápida, eu vou ignorar essa frase, porque eu não preciso do exemplo. Ou pode ser que eu já vá direto para o exemplo, para eu ter, por exemplo, uma base do que vai falar no resto do texto, uma coisa mais figurada. Então isso aqui ajuda muito. Higher than, ele fala de uma oposição. Então, higher than with the human customer service agents. Aqui acaba nesse ponto o Cbank Sweden, isso daí apareceu a mais. Acabei grifando a mais por outra razão, por causa da próxima frase. Então, aliás, inclusive, o que acontece? Eu estou dizendo que Human Customer Service Agents, eu estou falando que este trecho inteiro, até o Agents, ele é uma ideia contrária ao que veio antes. Talvez seja interessante, quando eu estiver lendo o meu texto mais rápido, se eu precisar saber contra-argumentos. E aí, se você está no scanning, que é a técnica de você procurar informações, se a pergunta for do tipo assim, todo mundo concorda com a ideia do próximo texto, você vai dizer não. Tem coisa aqui que se opõe. Então, isso é uma posição do que foi dito antes. É claro que você precisa ler a frase anterior para que isso faça sentido. O que nos dá também o background, um pouco de requisito para saber o que de fato eu preciso ler. Se eu tenho, por exemplo, um whoever, um but, ou qualquer coisa que indique oposição, eu obrigatoriamente tenho que ler o argumento contrário. Eu não posso pular, mesmo que estejam em frases distintas. E por último, mas não menos importante, aliás, temos esse aqui, and, ele é uma adição. The medical technology giant Becton Dickinson in the United States are using the lifelike intelligent avatar Amelia to serve as internal employee help desk for IT support. Então, isso aqui é uma informação a mais para conectar com o que foi dito antes, explicar que o que eles estão fazendo também já aconteceu lá atrás. Agora sim, por último, é quando eu tenho uma justificativa. In order to let that performance and customer response. Então, isso vai ser construído, isso vai ser criado com o objetivo de fazer isso. Então, eu sei que toda essa frase é um objetivo do que está sendo explicado antes. E qual a razão, então, de eu pegar, de eu estudar tudo isso? Quando você está lendo um texto, principalmente texto para leitura rápida, eu sempre acho que é muito interessante que você procure o máximo de informação antecipada para você fazer a leitura e aí você só procurar aquelas coisinhas que você realmente não souber. Então, por exemplo, eu não sei muito do vocabulário X. Não tem problema. Eu sei que, você sabe que este fragmento aqui, se eu desvendar o que veio antes, eu consigo desvendar o que veio esse, que eu já sei que é oposto. Eu sei que esse aqui ele é uma justificativa para o que está vindo antes dele. Todo texto em inglês ele é montado dessa forma, ele é um contínuo. Então, eu preciso me ater sempre a isso. Então é isso, alunos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aproveitado e um grande abraço para todo mundo.